Pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre linguagem química, né? Símbolos, fórmulas químicas, estudar um pouco a tabela periódica, né? Para a gente se familiarizar mais com a química no geral, né? Todo e qualquer átomo é representado por um símbolo químico, né? O símbolo químico é representado por uma letra ou por duas letras, né? Quando há elementos químicos que começam com a mesma letra, sempre um vai utilizar uma segunda letra. Nesse caso, a segunda letra será a letra minúscula. Como vocês estão vendo aí, por exemplo, o átomo de hidrogênio e o átomo de hélio, né? O hidrogênio é H, o hélio é HE, tem um E minúsculo. No caso, também aí vocês estão vendo aí o átomo de sódio e o átomo de nitrogênio. Apresenta o nitrogênio, o símbolo N maiúsculo, e o sódio N maiúsculo A minúsculo, para diferenciar um do outro. Aí a gente está vendo um pouco a diferença entre símbolo químico e fórmula química. Aí aparece aí para vocês o símbolo químico do hélio, né, do átomo de hélio, como está lá na tabela periódica, né? E aparece a fórmula química da molécula de amônia, que é o NH3, né? Que é o nitrogênio ligado a 3 hidrogênio. Então, a gente representa as fórmulas químicas e seu significado. Tem a representação. O átomo de carbono tem o símbolo C, um átomo de potássio, K. Dois átomos de sódio se representa como 2Na. 3 átomos de oxigênio, 3O. Aí embaixo eu representei aí a molécula de água, né? Uma molécula de água, H2O. Se temos duas moléculas de água, 2H2O. São a fórmula química da água. 20 moléculas de água, 20H2O. Vamos falar um pouquinho também sobre a tabela periódica, pessoal. A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos, né, e suas propriedades. Os elementos estão organizados em ordem crescente de números atômicos, né, que são os números de prótons que os elementos possuem no seu núcleo, né? A tabela periódica possui 118 elementos químicos, 92 naturais e 26 artificiais. Os artificiais são manipulados em laboratório, alguns duram só frações de segundos, mas são considerados, né? Cada quadrado especifica o nome do elemento químico, né? O seu símbolo, seu número atômico, eles têm a massa atômica, tem a distribuição eletrônica. Aí depende muito da tabela periódica. A gente tem a simbologia aí nessa página aí que vocês estão vendo, de um átomo, né? Aí você tem um núcleo, onde tem os prótons e os nêutrons, né? E tem a eletrosfera, onde se encontram os elétrons, né? Cada característica de um átomo é sempre dada pelo número de prótons, né, que ele possui no seu núcleo. Aí tem uma organização da tabela periódica. Ela é organizada por período, né, que são as linhas horizontais, né, e a gente tem um período de 1 a 7, né, e aí a gente tem quantidade de elementos em cada período. A gente sabe também que são distribuídos a quantidade na eletrosfera, né? Quantidade de camadas, né, eletrônica, de acordo com o período. No primeiro período só tem uma camada, no segundo 2 camadas, e assim até o sétimo, né? Com a organização dos períodos na tabela, algumas linhas horizontais se tornariam muito extensas, né? Por isso é comum representar as séries dos lantanídeos e as séries dos actinídeos a parte dos demais, né, como está apresentando abaixo aí, né? A tabela periódica não é para ser
decorada, né? A gente aprende como consultar os elementos na tabela, né? E é algo que continua em construção, né? Na ciência, tudo está sempre sendo desenvolvido e estudado. Temos as famílias, né? Também conhecido como grupos, são colunas verticais, que vai de 1 a 18. Abaixo aí tem a nomenclatura anterior, que era 1A, 2A, aí os metais de transições ia de 3B a 8B, se eu não me engano. E aí o PAC mudou isso, né? Botou há pouco tempo, acho que foi em 2012, colocou as famílias de 1 a 18, né? E acho que facilita um pouco, né? Até para o entendimento. Elementos que possuem o mesmo número de elétrons nas camadas mais externas, nas camadas de valência, varia nos metais de transição, né? E os elementos deste grupo estão relacionados de acordo com suas propriedades químicas, né? São 18 grupos. Os elementos, os ametais, né? E alguns metais, como os alcalinos, alcalino-terrosos, seguem um padrão diferente em termos de número de elétrons, né? Na sua camada de valência, dos metais de transição, né? Mas é sempre uma tentativa de montar a tabela da melhor forma possível para nosso entendimento, né? Aí algumas famílias têm nomes, né? Por exemplo, a 1 é metais alcalinos, a 2 metais alcalinos terrosos, aí a 13 é a família do boro, a 14 é a família do carbono, a 15 é a família do nitrogênio, 16 calcogênios, né? Que é a família do oxigênio, e a 17 os halogênios, né? E a 18 os gases nobres, né? Os elementos de transição, né? Os metais de transições, né? Representam as 8 famílias do antigo grupo B, né? Atualmente representam um grupo de 3 a 12, né? Aí tem alguns exemplos aí, né? Ferro, cobre, zinco, ouro, né? Os metais são bons condutores de calor, de corrente elétrica, né? Período é cada uma das 7 linhas da tabela periódica, né? Indica o número de níveis, né? Ocupados pelos elétrons. Exemplo, o gálio está localizado no 4º período, ou seja, ele possui 4 níveis eletrônicos. Na tabela periódica, o gálio tem a seguinte distribuição eletrônica, né? 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 18 na terceira e 3 na sua última camada, na camada de valência. Ou seja, no primeiro nível, né, 2 elétrons, no segundo 8 e assim por diante. O átomo de lítio, né, tem 2 elétrons na primeira camada, que é o primeiro nível, e 1 elétron na segunda camada. O átomo de lítio, ele está no segundo período, né? Então ele tem 2 níveis. E aí a gente tem um exemplo de distribuição das camadas eletrônicas, né? Que vai de K a Q, né? E os números de elétrons possíveis em cada camada, né? Que são os níveis de energia. Então, por exemplo, no K, que é o nível 1, cabe no máximo 2 elétrons. No L, cabe 8 elétrons. No M, cabe 18. No N, cabe 32. Né? E assim por diante, como vocês estão vendo aí. Aqui tem uma tabela periódica, né? Um exemplo de tabela periódica para consulta, né? Essa tabela periódica ela é bem completa, ela tem o número atômico, massa atômica, tem distribuição eletrônica do lado, o nome do elemento. Aí pelas cores, aí ela indica que são metais alcalino terrosos, né? Outros metais, os não metais, né? É uma tabela fácil de consultar, né? Aí depois eu envio alguns exercícios para vocês e a gente continua com conteúdo relacionado a esse assunto. Abraço!